Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos convida a uma reflexão pessoal. O templo de Deus continua precisando ser purificado, e esse templo somos nós. Vamos ao Evangelho do dia. Leituras e Evangelho do dia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu via a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei.
Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Casa de oração. Esta passagem do Evangelho nos transporta para um momento decisivo do ministério de Jesus, quando ele sobe a Jerusalém por ocasião da Páscoa e encontra o templo, casa de oração e símbolo da presença de Deus, transformado em um centro de comércio. A cena é intensa e reveladora. Jesus, movido por um profundo zelo pela santidade do lugar sagrado, expulsa os vendedores e cambistas que haviam profanado aquele espaço com interesses materiais. O gesto de Jesus não é apenas um ato de indignação humana, mas uma manifestação profética. Ele denuncia a corrupção da fé e o desvio do verdadeiro culto a Deus. O templo, destinado a unir o homem ao Criador, havia se tornado um ambiente onde o lucro se sobrepunha à devoção. Ao confeccionar um chicote e expulsar os comerciantes, Jesus não age com violência por ódio, mas com firmeza e autoridade divina. O chicote de cordas é um símbolo da purificação espiritual que ele veio realizar não apenas naquele espaço físico, mas também nos corações humanos. Sua ordem, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, é um chamado à conversão interior. Jesus recorda que o relacionamento com Deus não pode ser mediado por interesses materiais nem por práticas religiosas vazias. Ele convida cada pessoa a fazer do próprio coração um verdadeiro templo de adoração livre da ganância, da hipocrisia e das distrações que nos afastam do amor divino. Os discípulos, ao testemunharem aquela cena, recordam a passagem das Escrituras: o zelo por tua casa me consumirá. Essa lembrança mostra que o gesto de Jesus não foi impulsivo, mas o cumprimento de uma profecia. O zelo que o consome é o amor ardente pela presença do Pai. Um amor que não tolera a profanação do sagrado. Jesus manifesta o verdadeiro sentido da adoração. Ela não está na aparência ou nas tradições externas, mas na entrega total do coração a Deus. A purificação do templo, portanto, é também uma metáfora do caminho espiritual que cada cristão deve trilhar. Remover de sua vida tudo o que impede o Espírito de habitar plenamente nele. Quando os judeus exigem um sinal para justificar a autoridade de Jesus, ele responde com uma afirmação enigmática: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Essa frase revela a profundidade do mistério pascal. Jesus fala do templo do seu corpo, prefigurando sua morte e ressurreição. O verdadeiro templo onde habita a plenitude de Deus não é feito de pedras, mas é o próprio Cristo. Nele, a presença divina se torna acessível a toda a humanidade. A destruição e reconstrução do templo em 3 dias anunciam a vitória de Cristo sobre a morte e a inauguração de uma nova aliança. Não mais centrada em sacrifícios materiais, mas no amor redentor que se entrega totalmente por nós. Após a ressurreição, os discípulos compreendem plenamente as palavras do Mestre. A fé deles se renova e se fortalece ao perceberem que Jesus é o templo vivo, o ponto de encontro entre o céu e a terra. A partir desse momento, todo crente é chamado a viver como parte desse templo espiritual, santificado pela graça e animado pelo Espírito Santo. Esta passagem nos convida, portanto, a examinar o nosso próprio templo interior e a perguntar: o que precisa ser purificado em mim para que Deus habite plenamente? O gesto de Jesus continua atual, pois nos lembra que a verdadeira adoração exige um coração puro, um amor sincero e uma vida inteiramente voltada para Deus. E você, que ficou até o final, reze conosco a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.